E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre o quarto episódio de Halo, que teve 3 núcleos básicos na contagem da história nesse episódio. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Cobbs, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. A gente está sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aí que vai ter spoiler. Esse episódio foi centrado basicamente em 3 personagens, o Master Chief, a Spartana Kai e a Quan, que antes eu tinha falado que ela era chinesa, mas na verdade ela falou coreano na série. E a atriz, ela é australiana, dei uma pesquisadinha nisso, só para ficar certinho a partir de agora. Então esses 3 núcleos tiveram cada um uma historinha. O Master Chief foi para o seu planeta onde ele morava com os pais para tentar achar uma parte do artefato. E lá ele percebeu ou desconfiou um pouquinho das manipulações da Dra. Halsey. Foi uma parte bem interessante porque ele teve acesso às suas memórias e está meio misturado ainda, mas ele já começa a usar a Cortana como algo que vai ajudar ele. E mostra bem a origem dele mesmo, já mostra que ele foi escolhido desde criança a partir dos testes da Dra. Halsey para ser utilizado depois como espartano. Isso vai ser algo que vai acabar com a relação deles ou vai prejudicar bastante as relações deles no futuro. Então esse núcleo ficou focado em achar esse pedaço do artefato para justamente conseguir fazer o Halo. E a parte mais interessante da história até não foi ali. Já da história da Quan, ela volta para Madrigal e ela consegue ver que o planeta está todo dominado. E ela tenta falar com os antigos generais do pai dela e a rebelião está totalmente controlada. Lá pelas tantas, a tia dela conta que o pai dela era maluco das ideias, que falou com um pessoal místico no meio do deserto e que por isso ele começou a fazer a rebelião. A partir disso vai dar um propósito para Quan, que vai partir em busca do deserto para conversar com esses místicos para justamente descobrir o que eles falaram para o pai dela. E muito provavelmente isso tem a ver com o papel que ela vai desenvolver no seriado, que é o que foi prometido para o pai dela. Então a participação dela vai ser bem importante nesse sentido e muito provavelmente vai ser contado no 5º episódio. Mas as coisas mais legais do episódio aconteceram justamente com a Spartana Kai e com a Miranda. Então elas estavam lá testando o artefato e elas começam a conversar e começam a decifrar a linguagem dos Covenantes. A partir disso elas vão se conhecendo um pouco melhor. A Kai havia tirado aquela pílula ali que suprime os seus sentimentos. E ela começa a perceber o mundo de uma forma muito diferente. Ela pinta o cabelo, e ela está se adaptando ainda a essa realidade. E a Miranda conta para ela que a Dra. Halsey sempre foi manipulativa e sempre tenta atingir os seus objetivos de uma maneira muito direta. Eu acho que isso vai formar uma amizade bem legal entre as duas. E elas passam a partir de agora a virar aliadas. Inclusive elas se combinam que aquilo que elas conversaram que não vai ser falado para mais ninguém. O papel de crescimento da Kai nesse episódio foi gritante, foi a coisa mais interessante que aconteceu. Já também o amadurecimento da Miranda, também como pensando independente da sua mãe e do seu pai, e descobrindo coisas que são bem interessantes. A partir da resolução ali da linguagem dos Covenantes, elas conseguem ver mais ou menos o que eles estão procurando, que é justamente o que vai dar nome ao seriado, que é o Halo. Então esse episódio foi bem legal, ele conseguiu ir trocando as 3 histórias de um jeito, de um ritmo interessante. A gente teve um pouco de ação, ainda nem tanto quanto eu gostaria que tivesse, mas em Madrigal teve um pouquinho de ação. E ainda está mais na parte investigativa de apresentação de todos os personagens e de como eles vão agir no futuro. Achei falta que a Maki não apareceu, que seria talvez algo mais importante, mas eu entendi, né, porque como ficou em 3 histórias, seria muita coisa para um episódio só, e aí ficaria muito picotado. Muito provavelmente no próximo episódio vai ter muito maior participação da Maki, assim, mas não foi um episódio ruim não, foi um episódio bom, não ótimo também, mas eu daria um 7,5 assim de nota. Mas como um todo está fazendo a construção de todos os personagens e como eles vão se ligar mais ali à frente. Então a gente já tem várias conexões. Acaba que a rebelião no planeta Madrigal está completamente controlada, então o foco vai acabar indo mais cedo ou mais tarde para a guerra com os Covenantes, mas aquele cara, aquele ditador vai ser destituído de lá, porque a Quan tem um papel muito importante a ser desenvolvido nesse seriado, e com certeza ela não vai sossegar enquanto aquele cara não sair do poder no planeta dela. Os outros 2 espartanos que aparecem no seriado ainda não tiveram um papel mais predominante. Então, aos poucos, cada um deles vai sendo apresentado e mostrando quais são as suas qualidades, quais são as coisas que eles vão fazer que vão ajudar o Master Chief a conseguir vencer a guerra no final.
Vocês notem que por enquanto a gente não teve guerra ainda, tá só falatório de guerra, né? E muito mais habilidades políticas e muito mais coisinhas que estão por trás de intrigas do que realmente a pancadaria, do que realmente o tiro e as coisas de ação. Mais adiante a gente espera que tenha um pouquinho mais, né, de movimentação na série. Por enquanto tá muito político, tá muito devagar essa história, né, da origem deles. Então essa perda de ritmo é algo que eu critico, que foi muito grande em relação ao primeiro episódio. O primeiro episódio não, foi super legal, teve uma mescla muito boa de ação com a parte política. Agora a gente está vendo muito mais essa parte de conversação do que de ação propriamente dita. Também uma coisa que me chateou é logo quando o Master Chief está indo para o seu planeta de origem ali, a animação da nave não ficou tão legal assim, mas isso é mais uma chatice minha mesmo, creio que não deve ter incomodado a maior parte das pessoas, mas eu sei que alguns de vocês prestam atenção nesses detalhes e pode ter incomodado sim. E você, o que achou desse episódio? Gostou? Achou mediano como eu? Comente aqui embaixo, um abraço e até o próximo vídeo.